Nas profundezas da remota região montanhosa de Montana, nos Estados Unidos, encontramos uma notável estrutura conhecida como Sage Wall. Esta imponente maravilha megalítica é composta por enormes blocos de pedra de granito poligonal, intrinsecamente empilhados e alinhados em uma linha perfeitamente reta que se estende até 275 pés de comprimento, ou seja, cerca de 84 metros. Embora acreditem que esta grande estrutura se estenda também ao subsolo. Sua altura visível é de 8 metros, sendo que o maior dos blocos de pedra pesa cerca de 91 toneladas. As características únicas da muralha conhecida como Sage Wall consistem nas linhas retas e formações angulares, que diferenciam-na das formações geológicas naturais habitualmente encontradas na região. Segundo os estudos geológicos da região, está enterrada sob a superfície do Sage Mountain Center, Centro Educacional de Montana, uma base de granito e cristal, sendo que acima da superfície terrestre, as magníficas formações rochosas de escala e forma mágicas surpreendem os pesquisadores e turistas que visitam este ambiente. Segundo a organização, as vidas dos locais estão inseridas nessas formações que fazem parte do pouco conhecido Batólito de Boulder, localizado na América do Norte e datado com 75 milhões de anos. O batólito de Boulder é um batólito relativamente pequeno, localizado no sudoeste de Montana. Segundo a Universidade de Montana, um batólito é uma massa de rocha plutônica com mais de 100 quilômetros quadrados, com aproximadamente 40 milhas quadradas de área, que se forma a partir de magma resfriado nas profundezas da crosta terrestre. Para explicar melhor, o batólito de Boulder, pequeno para os padrões mundiais, se estende da área da capital Helena, localizada ao sul do estado, até a cidade de Dillon, e cobre cerca de 1.900 milhas quadradas. Ele recebeu esse nome devido aos blocos arredondados que caracterizam o terreno que ocupa, resultado do desgaste do granito fraturado. Através de erupções vulcânicas de 60 a 70 milhões de anos atrás, seu magma, quando está na Terra, e sua lava, quando a rocha derretida flui para a superfície, subiu até alguns quilômetros da superfície antes que o resfriamento o interrompesse e causasse a ocorrência das rachaduras e fissuras que vemos hoje em dia. No caso do batólito de Boulder, o material consistia em quartzo monzônito e granito. Neste sentido, a terra que cobria a rocha, agora sólida, sofreu erosão há muito tempo, expondo as pilhas de pedras que identificamos nos dias atuais. Essas exibições são especialmente notadas ao longo das estradas que sobem e descem em Pipestone e Homestake, perto de Butte. As fissuras das rochas serviam como um conduíte para a água quente carregada de minerais fluir entre a rocha e depositar metais preciosos como cobre, prata e ouro. Isso, inclusive, é chamado de zona de contato ou veio de minerais. Refletindo sobre as formações intricadas e aparentemente intencionais, não podemos deixar de nos perguntar se todas elas ocorrem naturalmente. Pessoas de todo o mundo viajam para esta área, expressando uma variedade de opiniões sobre este lugar ser um local sagrado de cura, atemporal, construído pelos primeiros humanos. Curiosamente, o maior cristal de quartzo de Montana também foi descoberto nos arredores de Sage Mountain Center e atualmente reside no Museu Mineral do Departamento de Minas e Geologia de Montana, na cidade de Butte. O Sage Wall foi descoberto em 1996 pela organização fundada pela fitoterapeuta Rosemary Gladstar e sua família, que em 1987 iniciou o trabalho com o registro do Sage Mountain Botanical Sanctuary, centro de educação conservacionista localizado no território cedido de Abenaki, conhecido como Central Vermont. Administrando mais de 600 acres de quase 80 mil acres de natureza selvagem contígua, essa terra tem fornecido um santuário por mais de 30 anos para plantas, animais e pessoas. Além do mais, comunidades naturais, sensíveis e raras de florestas e pântanos abrigam uma grande variedade de vida selvagem, incluindo veados, ursos, alces, castores, linces, lontras e raposas. Estes mesmos ecossistemas também acolhem a flora diversificada, que torna esse santuário tão único e rico em medicamentos naturais.
Nesse sentido, para tornar essas áreas rochosas mais acessíveis e realçar sua beleza, a organização criou um sistema moderado de trilhas com aproximadamente 3 quilômetros de percurso. As características adicionais da trilha incluem mirantes, vales e outros picos importantes da reserva natural. Os pesquisadores locais relatam que uma das vantagens de viver entre formações geológicas antigas é que elas nos conectam a uma noção mais ampla de tempo. Em vez de pensar nos 600 anos anteriores, quando os europeus colonizaram a América do Norte, ou mesmo nos 40 mil anos anteriores ao início do Homo sapiens moderno, podemos observar e tocar materiais com milhões de anos de idade. Segundo essa perspectiva, a expectativa de vida humana de aproximadamente 80 anos não parece tão importante no contexto do tempo geológico. Quando nos deparamos com essas mega-estruturas, podemos ampliar nossa consciência sobre a natureza preciosa do nosso planeta e da possibilidade que temos enquanto seres pertencentes a um ecossistema interconectado de transformação e mudança na nossa relação com o meio ambiente. Os blocos de pedra de granito parecem ter sido cortados, empilhados, montados como um grande quebra-cabeça, com cada bloco interligado com o seguinte. No entanto, o granito não se divide em cantos e ângulos consistentes de 90 graus, o que fez muitos pesquisadores acreditarem que Sage Wall poderia ser algum tipo de estrutura megalítica pré-histórica. Além do mais, a razão da muralha ser pouco conhecida pela população mundial, de acordo com algumas raras reportagens sobre a região, é devido à sua localização em terras privadas, que assim a tornaram praticamente desconhecida pela comunidade científica. Aninhado na encosta de uma montanha, o muro estava escondido por uma densa copa de árvores caídas e folhagem espessa que o cobria há séculos, se não milênios. Alguns, inclusive, acreditam que sua estrutura continue mais 4,5 metros abaixo do solo, atingindo cerca de 12 metros de altura se for totalmente escavada. A camuflagem natural tornou a parede quase impossível de detectar, especialmente porque poucas pessoas haviam colocado os pés na área. As enormes rochas, com formatos precisos e interligados na Grande Muralha, tinham uma semelhança impressionante com a antiga alvenaria poligonal encontrada em outras partes do mundo, como as paredes megalíticas no Peru, Egito, Turquia, Grécia, Ilha de Páscoa, Japão e muitos outros lugares ao redor do globo. Seria esta Grande Muralha de Montana um dos muitos sítios megalíticos pré-históricos destruídos há milhares de anos por um antigo cataclisma? Embora a maioria das pessoas considerem o local de fato como uma formação natural, alguns ainda questionam essa tese devido às largas proporções das rochas e simetria sobrenatural. Como essa enorme estrutura poderia ser uma mera formação natural, quando se vê claramente que a parede é perfeitamente reta? Sabemos que uma característica comum das paredes de pedra megalíticas em todo o mundo são os misteriosos botões na superfície das pedras. Todos os sítios megalíticos antigos ao redor do mundo têm esses botões, seja no Peru, no Egito, na Índia, na China, em qualquer outro lugar. E ninguém sabe seu verdadeiro propósito. Talvez os exemplos mais conhecidos de estruturas megalíticas sejam a famosa Stonehenge da Inglaterra, ou as gigantes estátuas, os Moais, da Ilha de Páscoa no Oceano Pacífico. Para recordarmos, os sítios megalíticos são assim chamados por apresentarem estruturas formadas por blocos monumentais de rochas dispostas de maneira organizada. E nesse sentido, se a muralha de montanha fosse de fato uma criação feita pelo homem, não veríamos as mesmas saliências nos blocos de pedra. Curiosamente, Michael Collins, internauta que documenta muitos locais antigos ao redor do mundo, visitou o Sage Wall e ficou surpreso ao descobrir que, como naqueles outros locais megalíticos ao redor do mundo, o Sage Wall também possuía numerosos botões de diferentes tamanhos em diferentes partes da parede. Então, como esses botões poderiam ser uma formação natural? E quais são as probabilidades de um mesmo tipo de botões ser encontrado em blocos de granito montados da mesma maneira que as outras antigas muralhas megalíticas do globo? Além do mais, os botões não foram a única coisa estranha notada pelo caçador de locais antigos. Collins descobriu que em toda a área existem grandes canais e paredes adicionais, todos feitos de blocos de pedra bem ajustados e perfeitamente cortados, e todos alinhados em linhas retas e exatas. Era como se todo esse lugar fosse um complexo pré-histórico com várias estruturas que agora desabaram e sofreram erosão. Acima de Sage Wall também é possível avistar rampas retas e lisas
que descem pela encosta de uma montanha. Essas pedras parecem concreto polido e poderiam ter sido usadas como canais de água, assim como em Machu Picchu, no Peru. Outro indício em comum foram as numerosas pedras com uma variedade de cavidades redondas na superfície, conhecidas como marcas de taça. Marcas de taças antigas, também conhecidas como cúpulas, estão entre as formas mais antigas de arte rupestre, que remontam aos tempos pré-históricos e podem ser encontradas em vários locais do mundo. Sua finalidade exata é desconhecida, embora prevaleça a hipótese de que tinham usos práticos, como triturar ou processar alimentos e materiais. Vale lembrar que a camuflagem de sítios não é algo novo. Recentemente foram descobertos petróglifos na Rússia, cuja maioria estava coberta pela flora natural, como musgo e relva. Após a sua remoção, os cientistas descobriram centenas de desenhos. Essas imagens únicas foram preservadas pela própria vegetação durante milhares de anos, e ao permanecerem expostas, poderiam ficar à beira da extinção. De acordo com um grupo de preservacionistas, a cada primavera o gelo que desce sobre as pedras gradualmente poderia apagar os desenhos. Os cientistas ainda não sabem por que os antigos habitantes do norte da Rússia fizeram as imagens em rochas. Anteriormente, os pesquisadores acreditavam que fossem esboços domésticos, mas recentemente tornou-se mais popular a versão de que os petróglifos eram relacionados com uma vida espiritual. Localizados na ilha de Kameny, que significa pedra em russo, no noroeste da Rússia, um projeto original foi iniciado em 2012 para salvaguardar esse patrimônio natural. O presidente russo e chefe de Estado naquele período visitou o Cano Zero em 2012 e ficou tão impressionado com os petróglifos antigos que se comprometeu em destinar 15 milhões de rublos, cerca de $280 mil, para mantê-los. Assim, uma cúpula protetora foi construída no outono de 2014, elaborada a partir de uma estrutura de metal e policarbonato. Com esse material são feitas, por exemplo, as coberturas de piscinas e estufas. O diretor do Museu Petróglifos de Cano Zero, por sua vez, informou que o trabalho foi muito difícil e que o acesso à altura da costa rochosa de aproximadamente 7 metros era bastante complexo e complicado para levar um guincho até lá. E nesse sentido, os operários tinham que erguer a pesada construção de metal e vidro até o topo das rochas com suportes de alguns tipos de maquinárias. Portanto, é importante ressaltarmos a complexidade de salvaguardar memórias antigas como essa, ressaltando que existem muitas histórias que nunca vamos saber de fato como aconteceram e por quem foram feitas. À medida que a popularidade e o mistério do local se tornaram virais em Sage Wall, os atuais proprietários do terreno, Christopher Borton e Linda Welsh, organizaram uma equipe de cientistas, geólogos e arqueólogos para estudar o local. Eles usaram radar de penetração no solo, testes magnéticos de suscetibilidade, testes de amostras de solo e tem planos futuros para o uso do LIDAR, uma tecnologia de sensoriamento remoto que usa feixes de laser para medir distâncias e movimentos precisos em um ambiente em tempo real. Embora os estudos ainda estejam em andamento, o que foi inicialmente revelado é fascinante. Primeiro, notaram que os blocos de granito apresentam um nível notável de magnetismo, o que é extremamente incomum no granito. Eles mostraram como os ímãs podem aderir efetivamente às paredes verticais, demonstrando a alta atração magnética do local. Além disso, os resultados iniciais do radar de penetração no solo identificaram outra anomalia estranha. Parece que a parede contínua, 4,5 metros abaixo do solo, e ali, bem em frente à parede, há uma fundação perfeitamente plana, que é altamente improvável que seja uma formação natural. O local também chamou a atenção do Dr. Semih Osmanagic, o cientista bósnio-americano conhecido por sua descoberta da Pirâmide da Bósnia, que muitos consideram a maior e mais antiga pirâmide do mundo. O explorador viajou até Montana para realizar pesquisas no Sage Wall e concluiu que o local provavelmente foi feito pelo homem. Além disso, ele notou que a parede megalítica está perfeitamente orientada para enfrentar o solstício de inverno. Uma descoberta interessante, pois sabemos que muitos sítios megalíticos antigos estão de fato orientados para solstícios, equinócios e outros eventos astronômicos significativos. O que foi revelado foi que a Grande Muralha está orientada no sentido noroeste-sudeste, o que significa que ela está alinhada para o solstício de inverno.
Osman Agik afirmou que o muro foi provavelmente construído antes do final da última idade do gelo, cerca de 11.700 anos atrás. Após determinar que o peso da pedra mais pesada do local era de 91 toneladas, ele concluiu que quem construiu essa estrutura deveria possuir algum tipo de tecnologia avançada, perdida no tempo. Se olharmos para um mapa glacial pré-Younger Dryas da América do Norte, o significado estratégico do Sage Wall torna-se evidente. A estrutura estaria, portanto, localizada exatamente na rota de migração entre a Ásia e a América do Norte, quando durante a Idade do Gelo o nível do mar estava tão baixo que ligava os continentes por uma ponte de terra. Os cientistas teorizaram que os ancestrais dos nativos americanos de hoje chegaram à América do Norte atravessando essa ponte de terra e seguindo para o sul por passagens no gelo. Essa posição crucial é flanqueada por 3 grandes rios que conduzem a 3 oceanos diferentes, tornando-a um centro incomparável de movimentos e recursos. É por isso que hoje sabemos que a área ao redor do Sage Wall é muito rica em todos os tipos de depósitos minerais. A localização estrategicamente vital do Sage Wall é apenas uma coincidência? Ou, de fato, esta muralha também faz parte de um sítio pré-histórico essencial para a ocupação e atividade humana primitiva? Mesmo que se argumente que as muralhas dos sábios, em livre tradução, foi formada naturalmente através da atividade vulcânica, é inegável que sua localização é excepcionalmente conveniente para a ocupação humana e organização social de civilizações antigas. Agora, pensando juntos, se a parede é tão antiga assim, isso significa que esta estrutura resistiu aos eventos cataclísmicos causados pelo impacto do Younger Dryas, incluindo as devastadoras inundações de Missoula? Essas foram uma série de violentas inundações glaciais que percorreram a paisagem à velocidade de até 80 milhas por hora. As estimativas, inclusive, sugerem que as enchentes atingiram alturas de até 400 pés, cerca de 120 metros, à medida que avançavam em certas áreas. Portanto, realmente é espetacular que o Sage Wall tenha sobrevivido a esse impacto. Uma outra teoria sugere que o acúmulo de sujeira e sedimentos ao longo da parte posterior da parede foi causado pela sujeira da enchente que ali se acumulou. Mas se Sage Wall realmente fizer parte de uma enorme mega-estrutura pré-histórica que desempenhou um papel vital antes do final da última era glacial, não encontraríamos, então, mais sítios megalíticos na área? Se conferirmos alguns mapas sobre a região, poderemos observar a distribuição de vários locais estranhos e possíveis totens nas redondezas de Sage Wall. Um dos locais mais interessantes das proximidades é o Teaser Dolmen. Esse suposto dolmen está localizado numa área muito remota e inacessível, que não tem sequer cobertura de telemóvel. Um site americano chamado The Ancient Montana também convida os curiosos de plantão e mentes desbravadoras que realmente busquem fontes e mais informações científicas sobre o Sage Wall e Teaser Dolmen, para que, assim, a comunidade global tenha ciência desta região e de sua importância na história do planeta Terra. A organização Ancient Montana afirma que, ao longo de suas investigações, nunca encontrou sinais de construção. Nenhum teto enegrecido pelo fogo, nenhum cinzel ou marcas de ferramentas, nenhum petróglifo ou pictograma, basicamente nenhum sinal, exceto a própria estrutura rochosa para admirar. Eles alegam que não fazem afirmações absurdas de geopolímeros, petrificação instantânea, alienígenas gigantes ou que civilizações extremamente antigas e avançadas sejam os verdadeiros construtores. Em vez disso, eles se concentram na utilização da geologia e dos estudos conhecidos do batólito de Boulder, que apresentamos no início do nosso vídeo. Assim, alega-se que a geologia pode associar esta muralha à construção de populações pré-históricas ou mesmo pensar que 70 milhões de anos de natureza podem ter esculpido esta grande estrutura. Com tantos elementos intrigantes ao redor do Sage Wall, é difícil ignorar a possibilidade de que ele tenha tido um papel significativo na pré-história da humanidade. O que é que vocês acham? Deixa aí nos comentários e até o próximo.